Oi gente, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Larissa Muniz, tenho 29 anos, sou casada, tenho um filho de 1 ano e 11 meses e resolvi criar esse canal aqui no YouTube para contar um pouco da minha história para vocês. Eu descobri um câncer de mama no ano passado e eu quero contar um pouco dessa história aqui para vocês, como foi essa descoberta, como eu tenho enfrentado os meus dias, como a fé tem me ajudado a vencer os dias difíceis. E eu espero que esse canal seja a bênção aqui na sua vida. Bom, tudo começou quando eu desmamei João. Eu fiz o desmame de João por volta ali de 1 ano e 3 meses. E aí eu tava me sentindo bem fraca, cansada já, né? Quem é mãe sabe que é uma fase bem difícil. Essa fase depois de 1 ano, as crianças mamando, eles sugam bastante da gente. Então eu me senti muito fraca, cansada e resolvi desmamar João. E logo depois do desmame eu fui fazer os exames de rotina. Eu fui fazer os exames de rotina porque eu tinha certeza que as minhas vitaminas estavam baixas. E aí eu fui na ginecologista, ela passou todos os exames, me passou também uma ultrassom da mama, que é um exame que eu faço de rotina todo ano. Inclusive eu quero dar dica para vocês, se a ginecologista de vocês não passam esse exame, é muito importante que a gente faça esse exame. Eu fui fazer os exames, descobri que realmente minhas vitaminas estavam baixas, mas o problema era ainda maior. Quando eu fui fazer a ultrassom da mama, foi um exame tranquilo, uma médica muito boa, conversou bastante comigo. E aí durante o exame ela me disse que tinha um nódulo na mama, mas eu já sabia disso porque eu sempre acompanho o nódulo da mama desde 2015. Então desde 2015 eu venho fazendo exames e acompanhando esse nódulo. Já tinha feito biópsia e nunca tinha dado nada. E aí ela disse que o nódulo estava estranho, me perguntou se eu tinha levado os exames anteriores para fazer a comparação. Eu disse que não. E aí ela, tá certo, eu fui, terminou o exame, eu fui me trocar no banheiro. Quando eu saí do banheiro, ela estava em pé me esperando, quase na porta do banheiro. Eu me lembro que ela me disse assim: Larissa, o seu nódulo tá um pouco estranho, ele tá com as bordas um pouco irregular, então eu vou pedir para você procurar um mastologista, porque existe uma chance de 5% de ser um câncer de mama. Quando ela me disse isso, eu lembro que eu fiquei chateada. Eu peguei os exames, eu falei, tá bom, muito obrigada, e saí. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei com meu marido bem assim: como é que pode? Uma chance de 5%? Essa chance não é nada. Pra que ela veio me falar isso? Só pra me assustar. Olha a importância, né? Só que eu sempre fui muito cautelosa com a minha saúde. Todo ano eu faço exame. Todo ano eu fazia o acompanhamento desse nódulo. E aquela mensagenzinha ficou martelando na minha cabeça. Rapaz, 5% de chance de ser câncer de mama. Mas não é nada. Eu tinha certeza que não era nada. Mas, como eu sou muito prudente, fui procurar um mastologista. Na época eu tava morando em Porto Seguro, que isso é assunto para outro vídeo. Em Porto Seguro, o mastologista só tinha vaga para meses. O mastologista só tinha vaga para acho que 3 meses depois. Aí eu falei, vou procurar numa cidade vizinha, né? Procurei numa cidade vizinha, uma cidade chamada Eunápolis, e aí tinha vaga para o mastologista, acho que na próxima semana, se eu não me engano. E aí marquei a consulta e fui na consulta com o mastologista. Me lembro que a consulta com o mastologista, assim que eu entrei, ele me deu uma aula sobre todos os tipos de nódulo, me mostrou pedrinhas de tamanho e tal, não sei o que. Sim, eu nem abri a boca ainda pra contar o caso. Eu até elogiei, falei, nossa, que consulta boa, o médico muito esclarecedor. Eu achei a consulta muito esclarecedora. E ele foi avaliar o meu nódulo. Eu deitei na maca, ele foi lá com a ultrassom para avaliar meu nódulo. Ele me disse, realmente esse nódulo tá um pouco estranho. Não é um nódulo que eu deixaria na mama da minha esposa. Então, nós vamos tirar esse nódulo. Na minha cabeça, quando ele falou isso, eu achei, ele vai tirar o nódulo todo e meus problemas vão estar resolvidos. Mas o que a gente marcou foi uma biópsia. Na verdade, foi uma biópsia. Eu não sei porque eu entendi que eu ia retirar o nódulo todo, mas eu entendi isso. E aí, no dia 9 de agosto, a gente foi fazer essa biópsia, que se chama uma mamotomia guiada por ultrassom. Ele vai com uma seringa enorme
e meio que suga assim um pedaço do nódulo. Eu não senti dor, eu fui pra lá, não senti dor. A gente toma anestesia no local, ele tirou o pedaço do nódulo, mas eu lembro que quando eu tava deitada na maca, ele entrou na sala que eu estava e ele falou assim: quantos anos você tem mesmo? Aí eu falei 28. E aí eu lembro que ficou aquele silêncio assim no ar. E eu fiquei meio assim pensativa, será que tem alguma coisa muito estranha aqui? Será que tá muito estranho mesmo esse nódulo? Enfim, e aí nós fizemos essa mamotomia, essa biópsia, né? No dia 9 de agosto. E aí eu fui pra casa, ele me disse assim: Larissa, vai ficar pronto no final do mês. No dia 31 de agosto é a previsão desse resultado sair. Aí eu falei, tá bom. Vim pra cá, fui pra casa, e tava com meu coração muito tranquilo. Eu tinha certeza que não ia dar nada. E aí, na semana seguinte, era aniversário da minha irmã. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, será que a gente vai pra Salvador? No fundo, eu tava sentindo que eu não deveria não deveria vir pra Salvador. Mas a gente veio. Aí, na semana seguinte, a gente veio pra Salvador. Eu lembro que foi uma das viagens mais conturbadas que a gente fez. A gente teve que parar no mecânico porque perdeu a proteção debaixo do carro. João vomitou a viagem toda. A gente viu muita coisa na estrada e eu tava assim, velho, não era pra gente ter vindo pra Salvador, né? Tava com esse pressentimento. Enfim, quando foi no dia do aniversário da minha irmã, né? No dia 19 de agosto, eu tava em casa de manhã e aí recebi uma mensagem do consultório do médico. Ela me disse assim: Larissa, o resultado da sua biópsia saiu. Você tem como vir aqui no consultório hoje que o médico quer te orientar. Aquilo ali já foi um banho de água fria em mim, porque eu pensei, um resultado que era para sair dia 31 de agosto, saiu dia 19 de agosto, tão rápido. E o médico quer me ver com urgência, coisa boa não deve ser. Mas falei com ela que eu não estava em Porto Seguro, que eu retornaria... e essa viagem eu ia ficar um tempo mais aqui em Salvador, né? Eu tinha decidido que eu ia ficar mais de 2 semanas. E aí falei pra ela que eu não tava, ela me perguntou que dia eu estaria e tal, pra gente conseguir ajustar, mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas vivi o dia todo normalmente. Dia 19 de agosto, a gente saiu, almoçou fora, foi pra casa da minha mãe no final do dia, bateu parabéns lá pra minha irmã. Foi um dia muito tranquilo. Eu realmente estava tentando não esquecer aquela notícia, né? E quando eu cheguei em casa de noite, no dia 19 de agosto, eu lembro muito bem que eu fui olhar o Instagram do médico. Ele sempre posta os casos assim, posta muita coisa de resultado de exames. E quando eu abri o Instagram do médico, lá na parte que posta lá nos stories, né? Ele tinha postado o resultado do meu exame. Ele riscou meu nome no resultado do exame, riscou a data de nascimento também, mas deixou o ano de nascimento, aí colocou lá 28 anos e deixou exposto lá o dia e o horário que a pessoa tinha feito o exame, que era o dia e o horário exato que eu fiz o exame. Então eu tinha certeza que aquele resultado era meu. E apareceu lá o nome, né? Carcinoma mamário. E aí aquilo ali foi um balde de água fria em mim. Eu fiquei olhando para aquilo, mas eu ainda tinha fé que aquele resultado não era meu. Dei um print no celular, mandei pro meu primo, que é estudante de medicina. Eu falei, Migs, é câncer? Aí ele ficou assim, acho que ele ficou digitando e apagando. Aí ele, de quem é esse resultado? Eu falei, eu acho que é meu. E aí eu vi ele lá tentando digitar e tentando apagar. Aí eu falei, já vi que não é nada bom. Aí ele disse, Migs, é câncer. E aí aquela notícia veio assim, como o mundo da gente cai ali naquele momento, né? Mesmo assim, eu ainda tinha esperança que aquele resultado não era meu. Eu fiquei, não é possível, deve ser de outra pessoa. Mas eu lembro que eu sentei na cama com ele, que conversei com ele. E eu chorei ali junto com ele, ele me acalmou. E aí a gente resolveu voltar para Porto Seguro. Logo, acho que
no dia seguinte, ou foi na semana seguinte, a gente voltou para Porto Seguro para uma consulta com o médico para ver se era aquilo mesmo, né? E nessa volta, minha irmã foi comigo, porque ela poderia ficar com o João ali para me ajudar se a notícia fosse essa mesmo, né? Na verdade, a notícia era essa, a gente não queria acreditar. Mas ela iria ali comigo para Porto Seguro para me ajudar a cuidar de Joãozinho, ficar com o Joãozinho enquanto eu fazia exames, né? Aí a gente voltou para Porto Seguro, eu fui na consulta assim que eu cheguei lá. E eu me lembro que assim que eu entrei na sala do médico, ele conversou sobre vários aspectos, né? Falou que bom que eu estava acompanhada, porque ele tinha pedido para pessoas voltar para casa na semana seguinte. Pessoas não, uma pessoa que tinha acho que 21 anos voltar para casa porque ela tinha ido sozinha e ele não queria dar essa notícia sozinha para a pessoa. E aí eu lembro que eu tava ali com o Eric, né? E Eric sempre muito firme. Quando ele nos deu a notícia, a gente ficou ali entendendo os próximos passos, né? A gente foi fazer muitos exames. Mas eu lembro de Eric ser uma fortaleza pra mim naquele momento, porque eu olhei pra ele e ele me passava uma confiança enorme, né? É muito importante essa rede de apoio confiante nesse momento, porque o mundo da gente acaba, né? O primeiro pensamento que a gente tem quando a gente recebe uma notícia do câncer é: eu vou morrer. E aí, quando a gente tem alguém ali do lado que é essa fortaleza, isso faz uma diferença gigantesca na minha vida. Então, quando o médico veio com essa notícia de que era câncer, eu olhei pra ele, que ele tava ali firme, tirou as dúvidas dele com o médico. Eu nem tinha dúvidas pra tirar, porque minha cabeça ficou bem sem entender mesmo o que estava acontecendo. E aí ele tirou as dúvidas com o médico me passou milhões de exames, pediu para eu ir fazer exames que eu nem imaginava que existia. Fiz milhões de exames. E naquele mesmo dia a gente saiu dali, já conseguiu fazer alguns exames, a gente ficou para lá e para cá tentando resolver essas questões de exame. Eu lembro que Deus foi muito bom comigo, porque eu consegui exames muito rápido, e quem tem câncer sabe que o tempo meio que pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Tudo a gente tem que resolver com muito mais pressa. E eu consegui resolver tudo ali. Mas é uma notícia que choca a gente. E aí, nesse período, eu vi a mão de Deus em diversas coisas. Eu senti Deus cuidando de mim em cada momento. Embora eu fiquei desesperada. Eu estava desesperada, porque ninguém merece receber uma notícia dessa. Mas eu tive a certeza de que Deus estava ali comigo em cada momento, em cada decisão que eu precisei tomar. E aí eu fui fazer os exames. Foi um momento muito difícil para mim, porque a ficha ainda estava caindo. E eu me lembro especificamente de um exame que não foi nesse dia. Eu já marquei pra... acho que talvez na semana seguinte, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu fui fazer um exame, que era uma ressonância da mama, uma ressonância magnética da mama. E um testemunho que eu tenho pra contar desses exames, porque eu orava muito a Deus, eu tinha muito medo de sentir dor. Quem me conhece sabe que eu sou muito fraca pra dor. Ou eu achava que era, né? Muito fraca pra dor. E todo exame que eu ia fazer, eu orava a Deus e falava: Senhor, não me deixe sentir dor, por favor, eu não quero sentir dor. E eu tinha muito medo de fazer a mamografia, porque todo mundo falava que a mamografia era um exame que doía muito. E, gente, por Deus, a minha mamografia foi tão tranquila. E olha que eu estava com eu estava com... Como é que se diz que quando você faz o procedimento que fica lá a marca? Enfim, tava roxo o local, tava bem dolorido, mas eu fiz a mamografia e não doeu nada, não doeu nada. Cada exame que eu saía, eu falava: muito obrigada, Senhor, porque eu realmente acho que eu não vou aguentar a dor. E o Senhor me sustentou em todos os exames, eu não senti dor em nenhum exame. E eu me lembro que eu fui fazer uma ressonância da mama. Quando eu fui fazer essa ressonância da mama,
Eu acho que é ali que minha ficha foi caindo. Eu tava sentada esperando o exame lá dentro, eu já tava chorando. Só de lembrar já dá vontade de chorar. E as lágrimas caíam, assim, eu tentava controlar, e as lágrimas caindo, caindo, caindo. E a enfermeira falou assim, você quer que eu chame seu acompanhante? Eu tava com o Eric. E aí Eric veio pra lá, veio pra ficar comigo nesse momento. E eu não conseguia controlar o choro. Chorei bastante, chorei. E aí quando eu consegui me acalmar, que eu consegui entrar no exame. Você sabe que todo mundo sabe que a ressonância é um exame que a gente faz de bruço, assim, porque a mama fica num aparelho e não pode ficar ninguém na sala. Eu fiquei ali, eu orei tanto a Deus, eu chorava na maca, deitada. Eu ficava até pensando, meu Deus, eu vou estragar esse aparelho de tanto que eu tô chorando, que eu tô molhando tanto ele, acho que ele não vai funcionar mais pra nada. E eu chorava ali, chorava. E eu lembro que eu pedi a Deus um sinal de que Ele estava comigo ali. E eu lembro que naquela sala sozinha, onde a gente não podia ter ninguém, né? Porque acho que é questão de radiação, não sei muito bem, não entendo, mas eu sei que não pode estar ninguém na sala. A enfermeira entrou na sala e ficou segurando a minha mão. E ela foi ali me acalmando, dizendo que tudo ia dar certo. E que era para eu crer em Deus, que Deus estava ali comigo, que tudo ia dar certo. E eu vi a mão de Deus me segurando naquele momento. E eu pude entender que, a partir dali, não importa o que eu passasse, o Senhor estaria comigo. Não importa onde eu estivesse deitada, se eu estivesse no meu mais profundo abismo, o Senhor estaria comigo. E daquele momento em diante, eu ganhei muita fé em Deus. Eu sempre soube que Deus estaria comigo, né? Mas receber esse acalento ali na hora da dor faz toda a diferença. E aqueles exames, eu finalizei aqueles exames e aquela enfermeira estava ali comigo como um sinal de que Deus seguraria minhas mãos em qualquer momento. E eu fiquei muito feliz por isso. Saí dali para fazer meus próximos exames muito mais tranquila e na confiança de que Deus cuidaria de mim.